Bom dia, bom dia. Grande é o Senhor e Ele reina. Louvamos o Senhor, louvamos o seu nome nessa manhã, porque Ele é Rei, porque as suas misericórdias duram para sempre, são as causas de não sermos consumidos e se renovam todas as manhãs. E as suas misericórdias se renovaram. Hoje nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Bom dia manhã, bom dia Clá, bom dia Jéssica, minha filha, bom dia Laurinelli e irmão Walter, bom dia Lilde, bom dia Andresa. Que o Senhor, louvamos o Senhor nessa manhã, né? Sempre nós temos motivos para louvar e agradecer ao Senhor. E hoje eu tenho muito mais motivos, né? Para louvar, para agradecer ao Senhor. Bom dia, Loren. Ontem foi um dia bem atípico por aqui, cheio de emoções, fortes emoções, né? Muitas situações adversas aconteceram, mas também foi um dia em que a gente pôde ver mais uma vez o favor do Senhor sobre as nossas vidas, né? O cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Ontem minha irmã, junto com os filhos, passaram por um acidente de carro. Foi livramento mesmo do Senhor, né? O que aconteceu com eles. E eu louvo a Deus por estarem todos bem, por não terem sofrido nenhum arranhão, né? E ontem mesmo eu pude abraçá-los, cada um deles, a minha irmã, meus 2 sobrinhos, né? Poder estar com eles perto. Então, quero louvar o Senhor junto com vocês, né? Porque o Senhor preservou a vida dessas 3 pessoas que são tão preciosas para mim, né? Que estão aí, que podem continuar sua jornada na terra. Louvamos ao Senhor, né? Porque as suas misericórdias se renovam de verdade. E Ele está com seus olhos atentos, né? E também eu soube que a outra família, o terceiro carro, foram 3 carros envolvidos, né? Um deles foi o que causou, porque estava dirigindo embriagado, mas a outra família também era cristã, estava indo para o culto e o Senhor também teve misericórdia dessa outra família. Então nós louvamos, né, ao Senhor, porque vimos o cuidado, mesmo com alguém imprudente, dirigindo sem condições de dirigir, de estar com o carro na mão, né, atingiu 2 famílias de cristãos. Então, olha só, às vezes a gente não entende, né? Mas até isso, quem sabe, se a misericórdia do Senhor não desejava alcançar aquela pessoa, né? Então, que o Senhor alcance também, que o Senhor seja favorável a ele, né? Que haja arrependimento e mudança de atitude. Bom dia, Maria Luísa, Sônia, bem-vindas. Bom, hoje nós vamos... Bom dia, Nélia. Hoje nós vamos, vocês devem ter visto aí no título, hoje nós vamos ler e meditar em 3 salmos, tá? Por quê? Porque eles são muito parecidos, estão próximos um do outro, né? Então eu achei que se a gente deixasse para ler cada dia um, ia ficar um tanto repetitivo, né? Um tanto repetitivo o que se fala, embora obviamente a palavra de Deus nunca é repetida, nunca é repetitiva, né? Ela é sempre necessária. Paulo dizia que não se cansava de dizer as mesmas coisas, mas como eles estão num bloco próximo, então a gente pode falar sobre o tema principal, né? Juntos em um só momento. Salmo 93 diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder.
O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. No 93, o salmista ele nos dá uma perspectiva do Senhor e da sua majestade, de quem ele é, né? Começa dizendo que o Senhor reina e mostra pra gente, dá um panorama, uma pintura de quem é o Senhor, o rei que está assentado no trono, de quem é esse rei que governa, né? Cheio de poder, vestido de majestade, muito mais poderoso, estrondoso do que o som das águas. Quem já esteve em um lugar, até mesmo de frente para o mar, né? Sabe, ou próximo a uma cachoeira, sabe como é o barulho das águas ou a chuva caindo. Então a gente pode lembrar, observar que a água ela faz barulho, ela tem um barulho forte, né? O som de muitas águas tem barulho, tem um barulho forte. E ele diz que o Senhor vai além, né? Muito mais poderoso do que esse estrondo dessas águas. Ele diz que os mandamentos dele são firmes e fiéis e que a santidade do Senhor é o seu ornamento perpétuo. Ou seja, a santidade do Senhor orna o seu lugar, orna a casa. E o marido está chegando aqui. Ele é perpétuo, ele não muda, ele não passa. Acabou de chegar, mas foi porque estava andando, viu, gente? Caminhando. Agora o 97. O Senhor reina, exulte a terra, e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Já no 97, ele inicia falando dessa soberania, inicia mostrando o poder, né, desse reino que é exercido pelo Senhor, mas ele já traz a perspectiva para a terra. Então ele fala para a terra exultar, se alegrar, porque o Senhor reina. Todas as regiões da terra podem se alegrar. E fala, né, de como é o aspecto desse lugar onde o Senhor reina. Então é algo que traz temor para a gente. Quando fala de nuvens escuras e espessas, né,
quando o céu começa a mudar e vem aquelas nuvens bem carregadas, como a gente já é tomado de um certo temor, né? Sabe que vai vir trovoada. Esses dias nós tivemos isso, né? Passamos por isso por aqui, muitas trovoadas, céu fechado, vento. Imagine essa cena, esse lugar onde Deus está, sendo de nuvens espessas, né? Onde tem relâmpagos. Moisés presenciou o céu, desceu de fato, né, para a terra, no lugar onde Moisés estava, lá no monte. E aconteceu tudo isso. O povo viu e temeu, não quis se aproximar, porque realmente é uma cena que dá temor, né? E aí ele fala do fogo, esse fogo devora, consome os adversários. Aí ele chama, novamente vai chamando. Quem são os que o adoram? Vai trazendo essa realidade agora para aqui, para a terra. Chama os que o adoram, dizem que aqueles que estão se prostrando diante de outros deuses ficarão decepcionados, porque os seus deuses não têm essa soberania que o Senhor tem. São apenas imagens criadas por seres humanos, né? Então, ele fala que todos esses deuses se prostram diante do nosso Senhor, do nosso Deus, e conclama aqueles que conhecem ao Senhor a odiar o mal, né? Que amam ao Senhor a odiar o mal. Novamente fala que ele protege a vida dos seus fiéis, que ele livra das mãos dos ímpios, né? Que a luz vai nascer sobre o justo. E o 99, o Senhor reina. Novamente, o Senhor reina. 3 vezes hoje nós estamos ouvindo essa expressão, o Senhor reina. E as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Aí, no 99, nós vemos que ele já aproxima, né? Já coloca o foco mais aproximado em quem é o Senhor, onde que ele reina, em que lugar de fato que ele reina. Então ele fala que o Senhor está reinando de Sião. Grande é o Senhor em Sião. Existe uma jurisdição do povo de Deus. Ele fala o nome de pessoas que estavam debaixo desse domínio, que ouviam, invocavam o Senhor e o Senhor os respondia, e que eles obedeciam os seus decretos, né? Faziam cumprir os decretos que eram dados. Então, são 3 salmos que mostram de fato a grandeza do nosso Senhor e que começa da mesma maneira, dizendo que o Senhor reina. E essa palavra, o Senhor reina, essa frase, né? O Senhor reina, ficou no meu coração.
fiquei meditando sobre ela. O que é de fato o Senhor reinar? O que significa reino? O que é reino? O que é rei? Nós falamos tanto do reino de Deus, nós falamos tanto. Jesus pregou o reino, Jesus dizia que o reino havia chegado, que é necessário que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura. Então eu fui procurar essa informação do que é reino. Afinal de contas, nós não temos essa ideia, né? Nós sabemos nosso entendimento sobre reino. Bom dia, Rogério, doadores do sertão, discípulo do mestre, Cidinha, bem-vindos. A ideia de reino nossa, ela é muito fantasiosa, dos filmes de Hollywood, dos filmes da Disney. Nós não vivenciamos o que é reino, mas o reino está no céu. É uma realidade no céu. E nós aqui no Brasil vivenciamos isso muito pouco, logo foi mudado. A forma de governo no nosso país logo foi mudada. Então eu descobri que a palavra reino, ela vem, como está escrita lá no Novo Testamento e tal, ela vem do grego, da palavra basileia, que basicamente é um lugar de autoridade, é um território onde o rei governa. O sentido de reino no hebraico é um sentido um pouco mais abrangente, né? O sentido de reino para o hebraico é aquele que anda no meio do povo. O rei é aquele que anda no meio do povo. Ele se abstém do seu poder para servir. Ele tem poder, mas ele, para ser um rei de fato justo, que pratica a equidade, ele tem que conhecer o seu povo e as suas necessidades. Não pode ser um rei que fique lá no castelo, que fique lá só recebendo notícias do que se acontece pela sua jurisdição. Ele precisa sair, ele precisa estar no meio do povo. Essa é a ideia do hebraico. E aí vem da palavra Ameleque, né? Não sei, deve ser assim que pronuncia. Reino, no dicionário do português, o dicionário diz que é um território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Então, era nesse ponto que eu gostaria de chegar. A palavra, os 3 salmos falam que o Senhor reina, mas para o Senhor reinar, ele precisa ter um território. Todos os sentidos que a gente viu, grego, um pouco do hebraico e a descrição que está no nosso dicionário fala que o reino é de alguém que tem domínio, governa, onde um povo está sujeito a um rei. O Basileia fala isso do território de governo. A palavra Ameleque, lá no hebraico, também traz a necessidade desse rei conhecer as necessidades do seu povo, né? E a nossa palavra. Então, para o Senhor reinar de fato, efetivamente, nos nossos dias, é necessário que ele encontre um povo que esteja sujeito, submetido a ele. Nós já vimos como que esse povo, então, vai estar sujeito, submetido ao rei, compreendendo, primeiro, que ele é rei, que ele reina. E se ele é rei, se ele é aquele que comanda, que está à frente, o seu povo em sujeição precisa, como Moisés fez, como a gente leu agora no 9, né? No 99, Moisés e Arão ouviram e praticaram, colocaram em prática os decretos desse rei. Se Moisés e Arão apenas ouvissem, mas não colocassem em prática, eles não seriam tidos como cidadãos do reino,
porque a vida deles não estava submetida ao Senhor, ao senhorio desse rei. Esse é o questionamento que eu trago agora para a gente, né? A reflexão, não um questionamento, mas uma reflexão. Nós, de fato, somos um povo que anunciamos, né? O reino de Deus, falamos que Jesus é rei, mas de fato o Senhor tem reinado em nossas vidas. De fato o Senhor tem tido esse domínio, esse poder. É possível mostrar, né, para os outros, para as pessoas que nos cercam, que o reino de Deus nos comanda, está em nós. Hoje de manhã, enquanto eu orava e meditava na palavra, eu coloquei um cântico, né, que fala do pastor Antônio Cirilo, que fala justamente sobre isso, sobre a vitória de Cristo, o reinado dele, e comecei a declarar, né, que a minha casa, esse território da minha casa, eu fiquei andando ao redor da minha casa e falando, decretando que aqui tem um povo que reconhece o reino de Jesus, que reconhece que ele é rei e que, portanto, esse território aqui, ele pertence ao reino dos céus. Eu lembro de uma viagem, da viagem que eu fiz, né, a Israel junto com meu esposo, e que a gente chegou em um museu, o Museu da Diáspora, e o guia nos falou o seguinte, que apesar de estarem dispersos pela terra, os judeus conseguiram preservar o seu povo, as suas tradições, porque quando eles entravam na sua casa, da porta para dentro, as regras que de fato valiam, os decretos que valiam, eram aqueles que eles tinham recebido do Senhor. Dentro da casa deles, eles se portavam como cidadãos israelenses, judeus, povo de Deus, e andavam conforme os mandamentos que o Senhor tinha dado a eles. E por isso eles preservaram. Por isso, quem é descendente do povo de Deus não se diz apenas descendente, mas diz que eu sou judeu, e há um desejo enorme de voltar para casa. Até hoje, entre os judeus, existe uma expressão, ano que vem em Jerusalém, o desejo de voltar para o seu lugar de origem, de habitação, onde eles entendem que o Senhor irá estabelecer o seu trono e irá reinar de fato, como tem sido para nós, né? Outro ponto importante é que a gente ouviu sobre o entendimento hebraico do que é reino. E diz que esse rei, ele se abstém de toda a mordomia, de todo o poder que ele tem por direito, para estar no meio do seu povo, olhando, investigando, entendendo quais são as necessidades. E se nós paramos para observar o que Jesus fez, foi desse jeito. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê um rei que desceu do seu trono, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Se esvaziou e veio ver quais eram as necessidades do seu povo aqui na terra, como que ele podia trazer a equidade para essas pessoas que o Senhor desejava estabelecer o seu reino. Quantos Jesus curou, e de formas diferentes ele curou. Ele nunca curava, né, da mesma forma, sempre tinha, mesmo os casos que eram parecidos, cegos, paralíticos, ele agia de forma diferente, porque ele sabia qual era a necessidade daquela pessoa, necessidade específica. Outra coisa que o nosso Senhor sempre perguntava era: o que você quer que eu te faça? Então era um rei que procurava de fato atender a necessidade do seu povo. E é por isso que aqueles que conseguiram compreender o que ele tinha feito, não apenas no momento em que ele estava mostrando o reino, curando
ressuscitando mortos, expulsando demônios. Então, não apenas naquele momento, mas tudo que Jesus fez, a sua morte na cruz, enfim, tudo que a gente já sabe, ele o tempo todo ele dizia que aqueles que me amam são aqueles que praticam o meu mandamento. Nós só podemos trazer o reinado de Cristo para as nossas vidas se de fato obedecemos o seu mandamento, se de fato nós mostramos pela obediência, pela sujeição, pela vida rendida ao Senhor, que Ele é Rei. O reino não pode ser apenas de palavras, o reino precisa ser de prática. Outros precisam perceber esse reino. E quando nós estabelecemos o reino em nosso lar, quando nós estabelecemos a jurisdição do Senhor, a sua justiça, os seus decretos, os seus mandamentos, começando na nossa casa, e eu sirvo a esse rei, eu desejo ser uma súdita desse rei, eu começo a organizar e ordenar esse lugar onde eu habito. Bom dia, Marbi. Onde eu habito, onde a planta dos meus pés pisa, é lugar do reino de Deus. É reino de Deus, é um território que faz parte do reino de Deus. Atenção, homens, vocês como cabeça do seu lar, vocês podem dizer, e decretar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vocês podem dizer isso. As mulheres também, tá? Mas se tem homens, assumam a posição de vocês, assumam a posição no lar de vocês. Nós mulheres também podemos sim, porque todas nós somos chamadas, lavadas e remidas pelo sangue. Todos nós, homens, mulheres, somos chamados a sermos sacerdotes do nosso Senhor. E o sacerdote é aquele que ouve o rei, que ouve o povo e leva as suas necessidades ao rei, ouve o povo e leva para o Senhor. Somos chamados a ser um reino sacerdotal. Como que nós mostramos que esse reino está em nós? Como Jesus disse que ele estaria, que ele já estava em nós. Esse reino é mostrado, é revelado quando seguimos o exemplo do nosso Mestre, quando a nossa vida, quando as nossas atitudes revelam que nós também estamos atentos às necessidades daqueles que estão em nosso meio. Quando somos socorro para alguém, quando oferecemos o alimento a quem precisa, quando suprimos as necessidades de outras pessoas, sejam elas quais forem. Às vezes, quando falamos em suprir necessidades, pensamos logo nas necessidades materiais, pensamos logo em um alimento, em dinheiro. Isso também, o Senhor abençoa seu povo, abençoa alguns com mais poder aquisitivo, não para si mesmo. Aquele que a vida de fato pertence ao Senhor, aquele em cujo território, esse território aqui, o Senhor reina, ele vai saber como gerir os recursos que o Senhor tem dado em benefício do povo, Mas as necessidades não são apenas essas. Irmãos, quantas pessoas estão padecendo próximas a nós, porque elas não se sentem amadas. Quantas pessoas estão padecendo próximas a nós, porque elas precisam de um abraço, Elas precisam saber que elas são importantes. Todos nós temos essa necessidade de saber que pertencemos a um lugar, que se sairmos daquele ambiente, nós faremos falta. Então, quantos estão padecendo por isso, por um abraço, por um afago, um cafuné, como a gente fala, São coisas simples. Com alguém que os ouça, apenas ouvir. Nós estamos em um tempo em que não encontramos pessoas que apenas nos ouçam.
quando a gente fala, geralmente o que vem é alguém que já tem algo pronto, né, para nos dizer, faça assim, faça assado. E às vezes apenas a escuta é terapêutica, né? Apenas a escuta é necessário, alguém que ouça, alguém que ore junto, que não tenha as respostas, mas que saiba levar, conduzir direto à sala do trono. São coisas que nós podemos fazer enquanto pessoas em que o Senhor reina. Então nós devemos, como súditos do nosso rei, andar de maneira simples, em humildade, no meio do povo, tratando das suas necessidades, percebendo as suas necessidades, aonde você estiver, no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família. Muitas vezes a nossa família, parentes, amigos, passam por necessidades. Como servos, súditos, sendo território em que o reino de Deus tem liberdade para agir, nós podemos orar, nós podemos levar essas causas ao nosso rei para que elas sejam resolvidas. E se somos território, nós podemos avançar. Se temos essa consciência de território, nós podemos avançar, né? Para que o reino de Deus avance na terra. É desejo do Senhor. Ele reina no céu, ele é rei, ele é soberano. O primeiro salmo falava dessa soberania dele lá, mas Jesus disse: seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Jesus falou que o desejo era que o reino de Deus fosse estabelecido aqui na terra. E isso só pode acontecer à medida em que pessoas, um povo, se submete à sua autoridade, reconhece e se submete à sua autoridade. E nós só mostramos que estamos submetidos à autoridade do Senhor quando praticamos os seus mandamentos, quando trazemos para aqui, né, para a terra, para o lugar onde nós temos o domínio, né? O nosso lar, por exemplo, é o lugar onde a gente tem o domínio, onde o reino de Deus pode ser estabelecido, sermos firmes, né? Aqui o decreto é esse, aqui nós andamos assim, aqui a voz que escutamos é a voz do Senhor que reina. Isso ardeu em mim, eu não sei. Bom dia, dona Edna, seja bem-vinda. Eu não sei. Fátima também, vi que Fátima entrou aí, não sei se está ainda. Bom dia. Eu fiquei muito... Eu não sei se eu consegui passar do jeito que eu recebi, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Talvez em outros momentos a gente fala, o que a gente recebe do Senhor geralmente é assim, você fala a primeira vez, você recebe, sabe que é profundo, mas o vaso é limitado em linguagem, em entendimento, então a gente nem sempre consegue passar como o Senhor coloca pra gente, mas à medida em que a gente fala outra vez e outra vez, isso vai ficando mais claro, vai ampliando, e eu sei que muito além de mim está o Espírito Santo de Deus e que ele atinge, né, o coração de quem ele precisa atingir. Ele amplia para você aquilo que eu mesma falei. Então, mas de tudo que eu falei, o que eu gostaria de deixar no seu coração é que para o Senhor reinar, ele precisa de um povo, que esteja submetido a ele. Se até o dia de hoje, você não tinha andado de fato como alguém que está submetido a esse rei, tome a decisão hoje, ouça o decreto do Senhor e pratique ele, traga para o visível, traga para o natural, traga a existência. Você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus na terra.
Jesus disse que o reino, as boas novas do reino, precisavam ser pregadas até os confins da terra. E não se trata apenas de anúncio. Jesus vai voltar, ele vem. Não se trata apenas de anúncio. Se trata da efetivação desse reino. De fato, as pessoas verem o reino de Deus através das nossas atitudes, do nosso olhar atento, da nossa simplicidade, da forma como nos portamos em todos os espaços das nossas vidas. Que assim seja, comigo, contigo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que o Senhor reina. O Senhor reina no céu. O Senhor tem todo o domínio, toda a autoridade. Aqueles que se intitulam deuses se prostram diante do Senhor. Tem que reconhecer isso quando chegam aí. Anjos, demônios, ó Senhor, principados, potestades, se prostram diante do Senhor e precisam prestar contas daquilo que fazem aqui na terra. Senhor, eis-nos aqui, nós também queremos que o Senhor reine nesse território aqui. Reina em nós, Senhor, que a verdade, a realidade do Teu reino seja vista, conhecida, palpável através das nossas vidas. Nós queremos ser os súditos, ó Senhor, que estabelecem o Teu território, a Tua jurisdição, Senhor. Pai, faz isso no meio do Teu povo. Eis-nos aqui, Senhor. Ensina-nos a andar submetidos à Tua vontade. Ensina-nos a andar submissos a Ti, Senhor. Ensina-nos a praticar os Teus mandamentos, a fazer cumprir os Teus decretos, Senhor. Ensina-nos a andar debaixo da autoridade do santo nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Ó Senhor, é o que eu te peço nessa manhã. Desperta, capacita, abre o entendimento de cada um dos teus filhos e que eles sejam embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Efetivamente embaixadores do reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor reina e Ele quer reinar através de nossas vidas. Ele quer ampliar o seu território de domínio através das nossas vidas. Um grande abraço para vocês. Alguém me pediu oração. Foi Marbi. Senhor, nós te pedimos pela vida da mãe de Marbi, Pai. Ó Deus, como cidadãos do reino do céu, Senhor, nós trazemos, Senhor, a cura para a sua vida. O Senhor fazia isso, via alguém acamado e dizia: levante-se, alimente-se e continue a me servir. Que assim seja com essa senhora, Pai. Nós trazemos o decreto de vida, de saúde, como cidadãos do Teu reino, para a vida dela, Senhor. Que ela seja levantada, que a doença vá embora, Senhor, da sua vida, do seu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, gente, e até amanhã.